No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar as lições da vida da filha do faraó. Ela não traz, a Bíblia não traz o nome dela, ela é apenas citada como um instrumento de Deus, né, usado para salvar a vida de Moisés. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a vida de Moisés, então pegue seu café, pegue sua Bíblia para que a gente inicie o Café com Fé de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Seja muito bem-vinda. Na maioria das vezes, pensamos que Deus usa somente grandes mulheres de fé, como Maria, Sara, Esther, que são as mulheres mais citadas, né? Tem as histórias mais impactantes, vamos dizer assim. Porém, a Bíblia nos ensina claramente que Deus pode escolher qualquer pessoa ou qualquer coisa e usá-la para que seu plano perfeito seja cumprido. A filha do faraó é um bom exemplo disso. Tá chovendo bastante aqui, se vocês não estiverem me ouvindo bem, me digam, tá bom? Ela era uma mulher egípcia que não adorava o Deus verdadeiro, como os outros egípcios. Provavelmente adorava o Deus do sol e muitos outros ídolos. Seu pai governava o Egito e não tinha qualquer respeito ou amor ao Deus dos hebreus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia não cita seu nome, ela é simplesmente citada como a filha do faraó, possivelmente porque ela deveria ser a única filha, né? Os israelitas, o povo escolhido por Deus, eram escravos no Egito e viviam subjugados pela crueldade daqueles senhores. No entanto, multiplicavam-se tão rapidamente que o faraó se sentiu ameaçado, porque o povo estava crescendo, né? Muita gente. Ele temia que os hebreus pudessem se tornar uma grande nação e assim poderiam tentar destruí-lo, destituí-lo de seu governo, ou talvez aliar-se a um exército invasor e lutar contra os egípcios, né? E aí, para prevenir que isso acontecesse, o que ele determinou? Uma ordenação, né, de que fossem mortos todos os bebês meninos que nascessem das israelitas. Olha que crueldade isso. Foi uma lei terrível que trouxe muita tristeza. Porém, uma família demonstrou fé e confiança em Deus quando seu bebê menino nasceu. Eles recusaram-se a permitir que o bebê fosse morto. A Bíblia diz que o esconderam durante 3 meses. Imagina, não deve ter sido fácil, porque um bebê chora, né? E aí segue contando assim, como Deus usou a própria filha do faraó para salvar a vida desse menino, né? Em Êxodo 2, de 3 a 6, conta que Deus usou a filha do faraó para cumprir o seu propósito, né? Porque eles não podiam esconder o bebê por muito tempo, então eles precisavam fazer alguma coisa, né? E aí, nós vimos ontem, né, a história da Dina, né? Aqui. A Miriam, ela era a irmã mais velha de Moisés. Nós falamos ontem sobre ela. E aí, o que aconteceu? A mãe de Moisés colocou ele num cesto, né? E a história conta lá em Êxodo 2:3, e colocou o cesto no rio. Mas a mãe de Moisés não poderia imaginar o que aconteceria. Mas Deus já sabia. E aqui entra uma mensagem
importante, né? A mãe de Moisés confiou no Senhor. E a filha do faraó foi o instrumento usado por Deus para salvar a vida de Moisés. Aqui fala assim, ó. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam quando viram o cesto, né? Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão e disse: esse menino é dos hebreus. Uma lição que nós, os que cremos em Cristo, esquecemos facilmente, mas que precisamos recordar, é o fato de Deus ser soberano. Deveríamos viver com este pensamento em nossas mentes: Deus está no controle de tudo em todo tempo. Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. Lá em Salmos, abra sua Bíblia, 135, 5 e 6. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouxe o Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. E é importante ressaltar que abismo é lugar escuro. Abismo é lugar onde talvez eu não veja, mas Ele quis dizer que não importa onde esteja, Ele vê, né? Então, algo que a gente muitas vezes esquece, né? Quem está na jornada de tentante, está buscando o sonho de ser mãe, é muito fácil que em meio à tristeza, em meio às coisas erradas que vão acontecendo e que parece que tornam o nosso sonho mais distante, a gente se esqueça de que existe uma promessa de Deus para a nossa vida, de que existe um propósito de Deus, né, em tudo aquilo que você está vivendo. Ele fala que no abismo mais profundo. Então não importa qual é a dificuldade, não importa o tamanho da dificuldade, o Senhor vê, o Senhor chega, né, não aonde talvez a gente acredite que não consiga chegar, mas o Senhor Deus chega, né? E muitas vezes a gente se esquece que se Deus prometeu, é porque Ele vai cumprir, porque Ele criou cada um de nós, né, com um propósito. Nós não vivemos essa vida em vão. Nós vivemos porque Deus permitiu que nós estejamos assim. E da mesma forma que Ele tem o controle sobre o tempo e sobre tudo que existe, Ele também tem o controle sobre o seu bebê que ainda vai vir. A questão é que a gente não pode se esquecer que existe um propósito de Deus em cada dificuldade, né? Ele diz aqui, ó, que Ele vê tudo que está debaixo do céu, na terra, no mar e no mais profundo abismo. Então, não importa o tamanho da escuridão, não importa o tamanho da luta, não importa o quanto pareça difícil, Deus se faz presente, né? Ao ver as lágrimas do bebê Moisés, a filha do faraó se compadeceu. Agindo assim, ela já estava sendo usada por Deus, apesar de nem saber disso. Seu carinho, amor e preocupação com o bebê contrastam profundamente com a crueldade do seu pai. Essa princesa egípcia arriscou sua própria vida por um bebê hebreu, a quem seu pai, o faraó, havia sentenciado à morte. Ela demonstrou ter um caráter forte e desafiador à ordem paterna, né? No capítulo 1 de Romanos, explica que as leis de Deus são evidentes para toda a humanidade. Portanto, ela compreendia o quão cruel e injusto era assassinar um bebê. E ela se compadeceu, né, da vida daquele bebê. E ela não permitiu que o seu pai matasse o bebê, porque ela foi um instrumento usado nas mãos do Senhor, né? Quando a princesa decidiu salvar a vida do bebê, aceitou a oferta da irmã do menino em conseguir alguém que cuidasse dele. A princesa gostou da ideia. E a própria mãe de Moisés, né, sem que a princesa soubesse disso,
foi escolhida e paga para poder cuidar do seu filho para a filha do faraó. Mais uma vez podemos ver o controle de Deus em todas as circunstâncias. Em Êxodo 2:10 diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Ela lhe chamou Moisés e disse que porque das águas eu tirei, né? O Novo Testamento confirma que Deus usou a filha do Faraó para prover educação e treinamento a Moisés. Essa preparação demonstrou ser muito útil quando Moisés liderou os israelitas para fora do Egito. Em Atos 7, 21, 22 diz: quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Então Deus, além de Deus salvar a vida de Moisés, né, dá para ele condições, vamos dizer assim, para que ele crescesse, para que ele tivesse saúde. Deus também cuidou que ele tivesse educação para se tornar um homem forte, um homem de conhecimento, vamos dizer assim, né? Então a gente percebe que Deus cuidou de cada detalhe, e a filha do faraó foi um instrumento nas mãos de Deus, né? Mesmo não sendo temente a Deus, mas Deus a usou, né, para salvar a vida de Moisés e preparar Moisés para a missão para a qual Deus o tinha criado, né? Ela cuidou de Moisés, né? E sem dúvida ela deu muito carinho durante todos esses anos, e ele foi bem cuidado, né? Um menino amoroso. Deve ter sido muito difícil para a princesa quando Moisés se negou a ser reconhecido como seu filho. Ele retornou para os israelitas e foi o instrumento humano que os redimiu da servidão. A Bíblia não relata se a princesa alguma vez voltou a ver o seu filho adotivo. Porém, nós podemos louvar ao Senhor por ela ter contribuído na preparação de Moisés para o serviço de Deus. Então, quando ele cresceu, ele não quis reconhecê-la como mãe, porque ele não reconhecia aquele povo como sendo o seu povo, né? E ele já sabia no seu interior que ele tinha uma missão com Deus, né? Deus fez toda aquela preparação, contribuiu na vida de Moisés. E aí diz assim que talvez ela tenha se sentido profundamente triste, e não sabemos nem se ela ainda viu, né, ele alguma vez. Mas frisa muito o quanto ela foi importante nessa jornada e nessa missão, né? Ela foi um instrumento usado por Deus para preparar Moisés para a missão, para o propósito dele. Então talvez a gente se sinta muitas vezes esquecida por Deus, porque a gente vê outras pessoas vivendo grandes coisas perto da gente, e a gente acha que precisa viver grandes coisas também, e que Deus não nos vê, e que não faz nada por nós. Mas talvez o seu propósito seja ser o trampolim, o instrumento de alguém. Talvez esse seja o seu lugar. E não é um lugar que te desmereça, pelo contrário, você conseguir auxiliar uma pessoa por exemplo, Moisés salvou um povo. Deus deu a ele depois os 10 mandamentos que nós estudamos até hoje. Olha a importância disso. Se a princesa não tivesse sido usada por Deus, não tivesse sido instrumento na vida de Deus, talvez Moisés não tivesse vivido para cumprir a promessa de Deus para a vida dele. Então Deus providenciou que tudo acontecesse dessa forma, né? Do mesmo modo que Deus, em sua soberania, controlou as circunstâncias para que Moisés redimisse os israelitas da escravidão egípcia, Ele deu Jesus Cristo como um Salvador para você. Jesus morreu na cruz por seus pecados, e se você confiar nele, Ele o perdoará e libertará da escravidão espiritual. Se você quer ter alegria,
paz e também libertar-se da escravidão espiritual. Reconheça que é pecador, creia e receba do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E receba o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, né? E aqui eu digo assim, que independente, né, da religião que você serve, daquilo que você escolhe para a sua vida, você precisa estar fortalecida espiritualmente, né? A gente precisa se libertar dos pensamentos que nos puxam para baixo, que volta e meia nos fazem acreditar que Deus não está conosco, que Deus não nos ama, que Deus nos esqueceu. Nós precisamos nos libertar desses pensamentos que nos puxam para baixo, né? Talvez você já tenha confiado em Jesus, mas está vivendo sobre circunstâncias difíceis, tal como os pais de Moisés viveram naquele tempo. Talvez, como a história que acabamos de estudar, Deus tenha colocado em seu caminho uma pessoa que a tenha ajudado, porém não crê no verdadeiro Deus. Peça a Ele ajuda para ser bom testemunho para essa pessoa. É um consolo reconhecer que o nosso Pai Celestial está no controle de todas as coisas. Em 1 Crônicas 29, 10 a 12, lemos claramente essa verdade. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o Rei, e tu exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. E aí vem uma situação que muitas vezes a gente se esquece, né? Que nós precisamos dar bom testemunho às outras pessoas. Ah, Marciele, mas tá difícil. Eu tô passando por um momento em que nem eu mesma estou acreditando que Deus ainda pode fazer alguma coisa pela minha vida. Como é que eu vou dar testemunho de um Deus ao qual até eu estou duvidando, né? E é aí que vem o fortalecimento espiritual que você precisa para a sua vida, né? Quanto mais firmada você tiver na sua fé, independente de religião, né? Independente de quem seja o Deus para quem você professa a sua fé, você precisa acreditar que existe um ser supremo que olha por você, que prepara as circunstâncias para a sua vida, que usa outras pessoas como um instrumento para poder abençoar a sua vida. Muitas vezes a gente não aceita ajuda, acredita que sozinha conseguimos, né? Mas existem as mulheres, né? As filhas do faraó aí que vão surgir ao longo da nossa caminhada para serem instrumentos de Deus na nossa vida, na nossa preparação, sendo um trampolim, nos ajudando realmente, né? Que a gente consiga estar mais próxima da realização do nosso sonho, dos nossos objetivos, daquilo para o qual Deus nos criou. Então, aceite ajuda, receba ajuda da parte do Senhor, né? E seja um testemunho vivo do propósito de Deus para a sua vida, do milagre que Deus tem para a sua vida, né? A gente viu aqui que Deus tinha um plano para a vida de Moisés desde o seu nascimento, né? E Deus não permitiu que ele morresse, assim como Ele não vai permitir que o seu sonho morra, né? E eu gostaria muito de que você pudesse se fortalecer manhã após manhã, né? Todos os dias estamos aqui aprendendo juntas um pouquinho mais sobre o que Deus tem para nos falar. E é muito bom ter você aqui comigo todos os dias. Tenho crescido junto com você e eu tenho certeza que se uma palavra que eu disser aqui
já fizer a diferença no seu dia e na sua vida, o meu propósito já estará cumprido, e que eu possa ser, né, um desses instrumentos preparados por Deus na sua vida para estar te abençoando todos os dias aí na sua caminhada. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em tua presença para te louvar e te agradecer. Quero te pedir perdão por todas as vezes em que duvidamos, Senhor Deus, do seu propósito para as nossas vidas, nos sentimos sozinhas, Senhor Deus, nos sentimos fracas e acreditamos que não temos aonde, Senhor, procurar respostas e socorro. Nos mostra, Senhor Deus, nesta manhã, quais são as pessoas preparadas para nos auxiliar, Senhor Deus, no cumprimento do nosso propósito. Nos abençoe, Senhor Deus, para que a gente tenha clareza de saber quem é bom e quem de fato está ao nosso lado na batalha, Senhor Deus. Que a gente não caia em armadilhas e tentações erradas, Senhor Deus. Que a gente possa ser conduzidas pela Tua vontade, ó Pai. Mostra, Senhor Deus, aquilo para o qual nós fomos criadas, para que nós estamos vivendo essa dificuldade e quem de fato, Senhor Deus, pode nos ajudar e nos auxiliar. É o que eu te peço, Senhor Deus, neste dia. Esteja conosco, com cada família, Senhor Deus, nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Abençoado esteja o seu dia, o seu domingo. Que o Senhor Deus esteja contigo na sua casa. Bom dia! Cuidando de tudo, cuidando de cada detalhe, né? E Deus abençoe. Gratidão, gratidão, gratidão. Fica com Deus.